Oi pessoal, bom dia. Eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP e a gente tá aqui para mais uma passadinha, né, do nosso bom dia matinal, né? E a gente hoje já fez a nossa publicação, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, né? Mas antes de tudo, eu queria até comentar uma coisa, assim, eu achei interessante, sabe? Esse mês, a gente quase, nesse mês não, esse final de ano, em função das eleições, etc, né? E Pelé, morte do Pelé, final de Libertadores e uma série de coisas. O assunto sobre o problema lá de Ucrânia e Rússia ficou mais oculto. Mas ficou mais oculto. Aí, curiosamente, hoje pela manhã, para me dar uma olhadinha nas manchetes, né, eu vi aqui sobre a Bielorrússia aprova lei, né, para confiscar bens estrangeiros em resposta a ações hostis. Bom, eu não vou comentar esse assunto, vou falar outra coisa. Todo mundo sabe o interesse americano, no estadunidense, no mundo. Desde 70, quando ele saiu com o petrodólar, ele tem um domínio mundial muito grande. Isso aí já começou lá na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ele começou a vender armamento e todo mundo ficou endividado com ele, e etc, etc. Então, assunto muito extenso. Mas a gente vê o que é um povo que quer ser dominante. A primeira coisa, né, se você estudar um pouco de geopolítica, a primeira coisa que você verifica, isso desde os tempos mais remotos, né, é o domínio dos mares. Então, quando você tem o domínio dos mares, você tem o domínio dos demais locais. E os Estados Unidos é um país que é privilegiado. Ele tem o domínio de 2 oceanos, tem acesso a 2 oceanos. É um dos, talvez o único, se não for o único, bem próximo disso. Eu acho que sim. Não o único, não é porque tem o Canadá aqui em cima, né? Mas ele tem acesso ao Oceano Atlântico, toda a costa leste dele, e toda a costa oeste ao Oceano Pacífico. Vocês estão vendo aqui, ó, no mapa. Tá vendo? O Oceano Pacífico e o Oceano. Então, com esses acessos, né, ele dominou o mundo. E tem uma grande vantagem também nos Estados Unidos, é que ele só tem uma cadeia de montanhas muito grande do lado do Pacífico, que são as montanhas rochosas. E depois só vai ter uma outra cadeia de montanhas bem grande, que é do lado do Atlântico, que são os Apalaches, né? Então o resto é uma planície só. Sabe, ele tem 2 cadeias de montanha, uma em cada lado, uma para cada oceano. O resto é planície. E rios, que são praticamente mais de 90% deles navegáveis. Ou seja, por exemplo, você pega o Mississippi, que nasce lá na região dos lagos, né, no norte, e corta todo o país. Tem outros rios. Mas a grande maioria que vem aqui no Mississippi totalmente navegável tem uma série de afluentes, né, que vão desaguar nele, também são navegáveis. Ou seja, a cidade mais distante de um porto fluvial, né, fluvial,
de um porto fluvial fica a 200 quilômetros. Ou seja, você fazer um transporte de qualquer produto, né, numa terra que é praticamente plana de leste a oeste, você fazer o transporte de produtos, o máximo que você vai ter é 200 quilômetros para chegar num porto fluvial, ao que é navegável, né, e todos vêm para o Mississippi. Do Mississippi saem aqui no Golfo do México. Por isso, Cuba passou a ser um grande problema para os americanos, principalmente se ela tivesse, ou como teve, né, contatos com os seus inimigos, os russos, ou seja, na Guerra Fria. Então eles tinham que dominar essa região aqui, porque a saída do Mississippi está ali, em New Orleans, né? Aqui no sul dos Estados Unidos, tá ok? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é um país que não precisa do domínio do resto do mundo. Ele tem tudo. Ele é plano, ele tem águas, ele tem transporte fácil, ele tem riquezas minerais, ele tem riquezas de grãos, né? Tem acesso marítimo, ele tem tudo. E quer mais? Essa é a questão. E quer mais? Então, gente, não dá, né? Como é que a gente... E o pior de tudo é que você pega a mídia, na nossa mídia, por exemplo, você pega a Globo, por exemplo, aqui no Brasil, mas a mídia, de uma forma geral, ajoelha para os Estados Unidos. Ajoelha-se. O governo anterior fez isso. O governo, a tendência, né, de Obama, desde quando veio aqui, derrubou a presidenta Dilma, né, e depois tentou dar essa sequência com o atual senador, não sei como, né, pela burrice do povo, essa é a verdade. O atual senador, que é o Moro, né, que é um infiltrado praticamente americano, ele, o Guedes, né, o povo se ajoelha para esse pessoal, né? Você vê que o que eles fazem pela Inglaterra, falando mal da Rússia, tudo bem, todo mundo tem problemas, todo mundo procura estar melhor. Mas, gente, eu acho incrível. Então isso daí para mim é mais do que querer ser o dono do mundo. É muito mais que isso. Por isso que é um povo que, na boa visão de muitos, é um povo que quer ser único. Depois vamos falar do ariano lá de Hitler. Mas eles não são muito diferentes disso. O pensamento deles não é diferente disso. Veja Afeganistão, Síria, Kosovo, atualmente a Ucrânia, tudo quanto é lugar, Guatemala, Panamá, né? Equador, Colômbia, né? Gente, é impressionante. Mas fica aqui o registro, ok? Vamos rapidinho aqui mostrar o que a gente comentou hoje. Está aqui o nosso portal. O que a gente comentou está rolando aqui, ó, o assunto, tá? Mas é sobre isso. Tem um joguinho muito interessante aqui, que sempre a gente põe uma lógica para ser analisada, né, e pensada, exercitar o pessoal. O assunto, tá? São dois assuntos, um sobre alimentos não refrigerados e outro sobre elevadores unifamiliares. Ambos a gente tem uma apresentação aqui, né, para vocês, e espero que vocês possam apreciar. Refrigeração, tá vendo? 5 alimentos que nunca devem se colocar na geladeira, né? E o outro sobre a construção e instalação de elevadores unifamiliares. Muito interessante. Gente, vou me despedindo aqui. Era somente a apresentação dessa nossa publicação, tá aí na nossa página. E esse comentário que eu achei bastante oportuno, né? PT, saudações, um grande abraço, tchau, fui!
Uai, seu app de vídeos curtos.